Tudo mudou em apenas alguns segundos. O sonho de defender um título mundial transformou-se num dos momentos mais polémicos da história recente do futebol. Aquilo que deveria ser lembrado como a consagração de uma nova campeã acabou por ficar marcado por empurrões, confrontos, acusações e uma investigação oficial da FIFA. Agora, a grande pergunta que ecoou por todo o mundo é simples: será que a Argentina vai realmente pagar pelas consequências ou veremos mais um caso envolto em polémica? Quando o árbitro apitou para o fim da final, milhões de adeptos esperavam assistir apenas às lágrimas de uns e à festa de outros. Mas o que aconteceu a seguir ninguém estava preparado para ver. Enquanto os jogadores espanhóis corriam para celebrar um título histórico, vários elementos da seleção argentina perderam completamente o controle das emoções. As imagens correram o mundo em poucos minutos. Câmaras espalhadas por todos os ângulos captaram praticamente tudo. E foi precisamente essa quantidade de provas que acabou por colocar a FIFA numa posição extremamente delicada. Antes mesmo de analisarmos a confusão, vale a pena recordar o contexto da partida. Durante mais de 120 minutos, o jogo foi intenso, físico e carregado de tensão. Houve inúmeras faltas, cartões e momentos de grande agressividade competitiva. A Argentina lutava desesperadamente para manter vivo o sonho do bicampeonato mundial, enquanto a Espanha mostrava maior controle da bola e criava muito mais perigo ofensivo. A expulsão de Enzo Fernández acabou por mudar completamente o rumo da final. O médio argentino viu o segundo cartão amarelo depois de uma entrada duríssima e deixou a equipa reduzida a 10 jogadores durante todo o prolongamento. A partir desse momento, o desgaste físico e emocional tornou-se ainda mais evidente. Mas ninguém imaginava que o pior ainda estava para acontecer. Assim que o encontro terminou, a tensão acumulada durante 2 horas explodiu. Nahuel Molina aproximou-se de Rodri, segundo várias imagens divulgadas, terá atingido o capitão espanhol. Em poucos segundos, jogadores de ambos os lados começaram a envolver-se numa enorme confusão. Leandro Paredes tornou-se imediatamente uma das figuras mais apontadas. As gravações mostram o médio argentino envolver-se em vários confrontos físicos, incluindo o momento em que parece agarrar um adversário pelo pescoço. Outros jogadores aproximaram-se, houve empurrões, insultos e um cenário absolutamente caótico para uma final do Campeonato do Mundo. Nem sequer os bancos ficaram de fora. Também Roberto Ayala, membro da equipa técnica argentina, apareceu nas imagens envolvido nos confrontos, aumentando ainda mais a gravidade da situação. Quando um elemento da equipa técnica entra numa altercação física, a responsabilidade deixa de ser apenas individual e passa inevitavelmente para toda a estrutura da federação. Foi precisamente aí que começou o verdadeiro pesadelo. Poucos dias depois, a FIFA confirmou oficialmente a abertura de um processo disciplinar para investigar todos os acontecimentos após o apito final. Não se trata apenas de uma análise superficial. Um investigador específico irá estudar os relatórios do árbitro, todas as imagens disponíveis e cada detalhe registado durante aqueles minutos caóticos. Os nomes mais falados incluem Nahuel Molina, Leandro Paredes, Tiago Almada e Roberto Ayala. Todos poderão enfrentar sanções caso seja confirmado que cometeram atos de violência ou comportamento antidesportivo. E aqui surge outro detalhe que alimentou ainda mais as teorias e as dúvidas dos adeptos. Durante a confusão, o sistema oficial chegou a indicar que Leandro Paredes tinha recebido cartão vermelho. No entanto, pouco depois essa indicação desapareceu e a expulsão deixou simplesmente de existir nos registros da partida. Foi um erro técnico. Um problema no sistema. Ou aconteceu outra coisa? Até ao momento não existe uma resposta definitiva. Mas a verdade é que milhões de pessoas assistiram ao aparecimento desse cartão vermelho, segundos depois, ao seu desaparecimento. Naturalmente, isso aumentou ainda mais a pressão sobre a FIFA. Agora, a entidade máxima do futebol mundial encontra-se numa posição extremamente complicada. Se aplicar castigos muito pesados, será acusada de prejudicar uma das seleções mais populares do planeta, liderada por Lionel Messi e seguida por milhões de fãs apaixonados. Mas se as punições forem demasiado leves, muitos dirão que voltou a existir tratamento diferente para uma seleção considerada intocável. Independentemente da decisão final, a FIFA sabe que qualquer caminho será alvo de críticas. Como se tudo isto não bastasse, existe ainda uma segunda investigação aberta contra a Argentina. Depois da meia-final frente à Inglaterra, alguns jogadores celebraram exibindo uma faixa com uma mensagem relacionada com as Ilhas Malvinas. A FIFA possui regras bastante rigorosas relativamente à utilização de mensagens políticas em competições internacionais. Por esse motivo, vários atletas também passaram a estar sob investigação, enquanto a Federação Argentina poderá enfrentar uma multa adicional. De repente, aquilo que parecia apenas um incidente isolado transformou-se em 2 processos disciplinares distintos durante o mesmo torneio. E quando analisamos os últimos anos, percebemos por que motivo muitos especialistas falam num padrão de comportamento. Após o Mundial de 2022, várias celebrações da Argentina já tinham gerado polémica internacional.
Houve críticas aos gestos de Emiliano Martínez durante a entrega do prémio de melhor guarda-redes, às provocações dirigidas a Kylian Mbappé e a outros episódios que dividiram opiniões. Mais tarde, Enzo Fernandes também enfrentou fortes críticas depois da divulgação de um vídeo envolvendo cânticos considerados ofensivos por várias entidades. O próprio Emiliano Martínez voltou posteriormente a cumprir suspensão devido a comportamentos considerados inadequados em compromissos internacionais. Quando cada episódio é analisado isoladamente, muitos conseguem encontrar justificações relacionadas com a pressão, a emoção ou o calor do momento. Mas quando todos estes acontecimentos são colocados lado a lado, torna-se inevitável perguntar se existe realmente um problema disciplinar mais profundo. Ainda assim, é importante manter equilíbrio nesta análise. Perder uma final do Campeonato do Mundo representa uma dor praticamente impossível de descrever. São anos de preparação, sacrifícios e expectativas destruídas em apenas alguns minutos. Qualquer ser humano pode perder momentaneamente o controle emocional. O próprio Lionel Scaloni foi visto a tentar separar os seus jogadores e a impedir que a situação se agravasse ainda mais, mostrando que nem todos estavam interessados em alimentar a confusão. Existe uma enorme diferença entre uma reação impulsiva causada pela frustração e um comportamento organizado de violência envolvendo vários jogadores e elementos da equipa técnica. É precisamente essa diferença que os investigadores da FIFA terão agora de avaliar. Também chama a atenção o silêncio de muitos dos protagonistas. Depois da final, vários jogadores argentinos publicaram mensagens emocionadas dirigidas aos adeptos, falando de orgulho, paixão, sofrimento e amor pela camisola. No entanto, praticamente nenhum deles fez referência direta aos confrontos que dominaram as manchetes em todo o mundo. Para muitos adeptos, essa ausência de explicações acabou por levantar ainda mais perguntas. Afinal, reconhecer que os excessos aconteceram poderia ajudar a reduzir a tensão. Mas ignorar completamente o assunto faz com que a polémica continue viva. Agora resta esperar pelo relatório final da FIFA. As sanções podem variar entre multas, suspensões individuais e outras medidas disciplinares aplicáveis a competições internacionais. O histórico mostra que algumas decisões anteriores foram relativamente leves, mas também existem exemplos em que a FIFA aplicou castigos bastante severos quando considerou que a imagem do futebol estava em causa. É exatamente essa incerteza que mantém todo o mundo do futebol atento. Porque desta vez não está apenas em causa uma seleção. Está também em causa a credibilidade da própria FIFA. Se agir com firmeza, demonstrará que ninguém está acima das regras. Se optar por punições demasiado suaves, voltará a enfrentar acusações de favoritismo e falta de coerência. Enquanto isso, a Espanha celebra um título inesquecível conquistado dentro das quatro linhas. Já a Argentina continua a viver dias extremamente turbulentos, tentando lidar não apenas com a dor da derrota, mas também com investigações que podem deixar consequências importantes para vários dos seus protagonistas. Os adeptos argentinos continuam divididos entre defender os seus jogadores e reconhecer que algumas atitudes ultrapassaram claramente os limites do desporto. Do outro lado, muitos fãs de futebol esperam agora que a justiça desportiva seja aplicada de forma igual para todos, independentemente do peso da camisola ou do nome dos jogadores envolvidos. O próximo capítulo desta história poderá mudar completamente a forma como este Mundial será recordado durante muitos anos. Será que a FIFA irá surpreender com punições